Os elementos químicos e as suas propriedades estão organizados numa tabela conhecida em todo o mundo. Uma tabela que funciona como uma linguagem universal. A Tabela Periódica dos Elementos Químicos, uma das ferramentas mais importantes na história da ciência, celebrou 150 anos e está hoje em destaque aqui no Magazine da Universidade Aberta. Neste programa, João Sotomayor, docente da Universidade Nova de Lisboa, fala-nos dos 150 anos da Tabela Periódica. No Fugas, a arte de Sara Afonso, no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Espaço Aberto, uma oportunidade de conhecer melhor as atividades da Universidade Aberta. Doutorado em Química, professor de Química e coordenador da licenciatura em Química Aplicada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova. Divulgador de ciência e embaixador desta faculdade nas escolas de ensino secundário. Foi um dos responsáveis pelas comemorações do Ano Internacional da Tabela Periódica 2019 na FCT Nova. Professor João Sotomayor, apesar da tabela periódica ter 150 anos, não é de agora esta curiosidade pela organização das matérias numa tabela? Não, claro que não. Já é um problema que já vem desde há muitos anos, desde a Antiguidade, por exemplo. E na Antiguidade as pessoas resolviam organizar tudo o que conheciam em 4 grandes grupos: a terra, o fogo, a água, o ar. Os alquimistas? Os alquimistas, e ainda antes dos alquimistas, nessa altura nem sequer eram os alquimistas. Ainda antes dos alquimistas? Sim. Estamos a falar de século, por exemplo, 4 antes de Cristo, por exemplo. E depois Aristóteles apareceu e explicou que devia haver um quinto elemento, além destes 4, que seria o éter. E o éter preenchia tudo o que nós víamos ou que sentíamos, todo o mundo, que não tivesse nenhum destes 4 elementos que constituíam o universo. Milhares de anos a brincar, enfim, é uma forma de dizer, com a química, mas a tabela só existe há 150 anos. O que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma maneira de arrumar a casa. No fundo, não estava arrumada antes? Não estava. E primeiro porque ninguém conhecia os 118 elementos que nós conhecemos agora. Destes 118, 90 são naturais, portanto existem no universo, existem na Terra, e portanto ninguém conhecia esses, porque eles foram descobertos à medida que o tempo ia passando. Não é? Portanto, e depois há artificiais também? E depois há artificiais, que foram produzidos no laboratório. E esses é que já podem, pode vir a haver mais, não é? Todos os anos são descobertos, por exemplo, 2 em 2 anos é descoberto 1 ou 2, porque são feitos através de bombardeamento de alguns átomos que são estáveis por outros átomos. Os átomos ficam grandes demais, com os seus prótons e os seus neutrões, e aquilo pode ser ou não estável. Normalmente não são estáveis, e nós falamos em ilhas de estabilidade, que são estes que nós conhecemos agora, e há uma teoria que diz que se formos para átomos cada vez maiores, podemos encontrar outra ilha de estabilidade. Portanto, nós temos 118 prótons no máximo num núcleo, com à roda dos 120 ou 130 neutrões. Portanto, são 300 partículas ou 200 e muitas partículas num átomo. Há teorias que dizem que nós podemos, se formos, por exemplo, para as 400 partículas num átomo, se conseguíssemos produzir uma partícula dessas, conseguiríamos ter átomos que novamente seriam estáveis. E isso pode acontecer um dia? Não se sabe. É uma teoria. Como é que porque é que se está a celebrar esta exatamente? Ou porque é que se celebrou esta? Quem é que a organizou? Fazendo um bocadinho de história. Esta, como nós a conhecemos, ficou com o nome do Sr. Dmitri Mendeleev, mas foi ele e não outro, porque também um pouco por causa da popularidade e da personalidade deste homem. Mas, de facto, houve muito trabalho atrás, antes do Sr. Mendeleev, de muita gente que ajudou a que o Mendeleev conseguisse chegar, digamos, ao protótipo daquilo que nós conhecemos hoje, que de facto não era bem assim. E há elementos em risco? Quando falava nos elementos naturais, nos elementos artificiais, há elementos que estejam presentes na tabela periódica e que nós, neste momento, os conhecemos, mas estão em risco de desaparecer?
Sim, há uma Passando abundância. isso para o nosso mundo, não é? Sim, há uma abundância relativa dos elementos. Há uns que são muito frequentes no universo. Não é por isso que vão sair da tabela periódica, Não é mas por a minha isso, pergunta obviamente. é se estão em risco. Mas há uns que são muito frequentes e consegue-se observar em várias zonas do universo, que nós apontamos os telescópios e conseguimos identificá-los. As estrelas são constituídas essencialmente por hidrogênio e hélio, e, portanto, será o hidrogênio o elemento mais abundante no universo todo. E depois, na crosta terrestre, como temos muita coisa à base de sólidos, líquidos e não só, e gases também, a proporção não é bem a mesma, não é? Existe muito oxigênio cá, existe muito sódio também, ou carbono, e existe também muito hidrogênio na crosta terrestre. E há uns elementos que são muito escassos e são muito utilizados, são muito explorados, são muito extraídos, e por isso pode acontecer que haja grandes problemas no futuro em conseguir extrair estes elementos. Por exemplo? Por exemplo, nós estamos a falar agora do lítio, e há uma corrida enorme ao lítio, há um conjunto de metais chamados metais de transição, terras raras, que existem no meio da tabela periódica e eles são muito utilizados por uma série de coisas, dos telemóveis até toda a tecnologia que nós hoje em dia utilizamos. E esses estão em perigos de extinção, digamos. E por falar em tecnologia, há pouco ainda não estávamos no ar a fazer esta conversa, falávamos um bocadinho antes da gravação e dizia-me, sabe quantos elementos químicos tem o seu telemóvel? Quantos tem? Tem 32 elementos químicos, portanto, são precisos 32 elementos químicos para construir um telemóvel. E um ser humano? E um ser humano só 21. Quais são esses? Assim, consegue dizê-los? É o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o fósforo, quer dizer, há montes deles, não é? Mas só 21. Portanto, nós somos pequenas tabelas periódicas ambulantes. Sim, nós somos, digamos, um reservatório como todos nós, não é? Tudo o que nós somos, tudo o que nós vivemos, o que comemos, o que respiramos, tem tudo a ver com átomos, são elementos da tabela periódica. Quando me dizia que observam o universo, há a possibilidade de haver ainda elementos naturais que não tenham sido descobertos? Não, essa tabela está, digamos, fechada, não é? Porque nós conhecemos o 1, que é o hidrogênio, vamos até ao 90, que é o urânio, e todos eles são estáveis, mais ou menos estáveis, e por isso esta tabela está fechada, não falta nenhum neste momento. Não foi o que aconteceu com o Mendeleev, não é? Porque ele, nessa altura, dos 90 naturais, só conhecia 64, o que queria dizer que havia ali umas falhas, não é? E, portanto, o Mendeleev ficou conhecido pelo rasgo de criatividade, que foi ver os 64 elementos que ele conhecia, fez um cartãozinho com cada um deles, disse a massa que cada um deles tinha e disse as propriedades específicas que cada um deles tinha e depois fez cartõezinhos, tipo cartõezinhos de cartas de jogar e começou a pôr estas cartas ajustadas consoante as propriedades de cada um deles. E, de facto, havia ali uns que ele não tinha cartas e pensou que não havia nenhuma carta para aquele lugar porque ele ainda não tinha sido descoberto. Extraordinário. E parece uma coisa tão simples, mas ninguém tinha pensado nisso. E, portanto, ele organizou isto de uma maneira diferente, deixando buracos, dizendo que um dia este elemento vai ser descoberto. E a verdade é que ainda é utilizada como ferramenta de trabalho. Sim, claro, com certeza. Qual é a importância da tabela periódica no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia, a existência da tabela periódica? Bom, a tabela periódica, acima de tudo, é um ícone da química, não é? A maior parte das pessoas, possivelmente, não sabe o que é a tabela periódica, mas identifica o ícone, a imagem. Quase todas as pessoas tomaram contacto com a tabela periódica, pelo menos na escola, não é? Sabem que isto tem a ver com a química. E isto, portanto, para nós, químicos e engenheiros químicos, é bom porque baixamos um bocadinho aquela quase antipatia que as pessoas normalmente têm com a química, porque a química está tudo associado ao que é tóxico, o que é mau, o que é eu não como isto porque tem químicos, e todos nós somos constituídos por químicos e tudo o que nós comemos são moléculas, são átomos, são como produzidos naturalmente ou não, mas as moléculas são iguais. E ninguém nunca associa, ou pouca gente associa a química à parte boa da questão, que é, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um anestésico qualquer para tirar a dor de cabeça, que é produzida por um químico orgânico no laboratório. Houve uma grande evolução da química nestes 150 anos de tabela periódica? Hoje em dia, tudo o que é agricultura baseia-se em fertilizantes. E os fertilizantes baseiam-se todos numa molécula que é o amoníaco. E sem a química? E sem a química,
não era possível produzir fertilizantes em quantidade suficiente para conseguirmos fazer agricultura. A produção agrícola seria completamente diferente? Seria 100 vezes menor. Muito obrigada por esta conversa, professor João Sotomayor, sobre química e a tabela periódica. Químicas e outras artes. A seguir, no Fugas, propomos um passeio pelos Dias das Pequenas Coisas, Sara Afonso, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa. A exposição Sara Afonso, Os Dias das Pequenas Coisas, inaugurada a 12 de setembro de 2019, no MNAC, com um aspecto mais biográfico em relação à artista e também explorando uma série de campos que ela trabalhou ao longo de toda a sua carreira artisticamente. Portanto, resolvemos pôr aqui não apenas a pintura, que acabámos por descobrir que tinha deixado muito mais obra do que se imaginava, e também o desenho, que foi sempre estrutural na obra da Sara, bem como o bordado, a cerâmica e também Bicesse, que foi uma das grandes revelações, chamemos-lhe assim, desta exposição, o facto de mostrarmos como Bicesse, a quinta que Sara desenhou e que Sara criou num terreno que até então era praticamente um deserto, não completamente, mas com muito pouca vegetação, criando nesses arredores de Cascais um microclima e um espaço de envolvência para a família e para os amigos. Portanto, esta exposição mostra tudo isso, revela uma Sara bastante diferente daquilo que esperávamos, ou seja, embora confirmando alguns aspectos que já conhecíamos da sua obra, aumentou bastante o conhecimento que tínhamos da artista e, portanto, esta exposição foi bastante reveladora nesse sentido, até para nós que a trabalhamos, e permitiu-nos também reequacionar a importância e o trabalho desta artista no panorama modernista português. O que encontramos aqui também é, dentro dessa prática modernista, um registro de tudo o que é novo, um registro, por isso mesmo, das crianças, que são o símbolo do novo para os vários modernismos, nacionais e internacionais também, e uma outra forma de mostrar também a vida dessas mulheres que estão a começar a tomar conta do espaço público e a tomar conta das suas vidas também. Por outro lado, também uma clara paixão pelo Matisse, e essa paixão pelo Matisse, que ela conhece na sua primeira estada parisiense, no meio dos anos 20, vai atravessar toda a sua obra, não só na pintura, como também no desenho, como se confirma nas ilustrações que ela faz para A Menina do Mar, de Sofia de Melbrenner, em 57, e depois também no bordado e até no traçado do jardim. Portanto, há uma série de paixões da Sara que aqui se reconhecem, que aqui se redescobrem e que aqui também esperamos que deixem pistas para novos investigadores que queiram puxar esses fios da investigação que nós aqui começamos e que queiram levar mais longe um conhecimento de uma artista que já merecia há muito tempo ser redescoberta. No âmbito das várias ofertas que a Universidade Aberta proporciona, temos não só formações que derivam da nossa própria carteira de oferta à sociedade, chamemos-lhe assim, como daquelas que resultam de protocolos de colaboração que estipulamos com várias entidades da sociedade portuguesa. A Universidade Aberta foi contactada pela Secretaria-Geral de Educação e Ciência para desenvolver um curso no âmbito da plataforma NOW. Plataforma é essa que está dirigida a grandes audiências para cursos abertos, dirigidos fundamentalmente para a administração pública e ensino superior. Neste sentido, a Universidade Aberta propôs a desenvolver um curso sobre educação para a sustentabilidade com cerca de 39 horas de duração.
Este curso tem como objetivo fornecer as ferramentas para que educadores, formais ou não formais, saibam como desenvolver um curso ou uma atividade, qualquer que ela seja, no âmbito da educação para a sustentabilidade. A Universidade Aberta e a Associação Nacional de Topógrafos estabeleceram um protocolo para a formação dos seus profissionais. Estes profissionais têm umas características específicas porque têm uma grande mobilidade no território, estão implantados em todo o território nacional e até a nível internacional, têm uma grande dispersão no seu horário que devem ter para realizar estas formações e, por isso, a parceria com a Universidade Aberta apareceu de forma natural. A partir desta parceria, desenhámos então uma formação que se destinava aos topógrafos, mas também aos profissionais das áreas das ciências geográficas, e esta formação inclui uma componente mais teórica, mais técnica, relacionada com aspectos jurídicos e da representação do cadastro predial no território, e outra componente mais prática, onde é desenvolvido um trabalho prático em contexto no contexto da profissão. A lógica da educação, a lógica das novas formas de aprendizagem do futuro serão muito na lógica da aprendizagem ao longo da vida. É preciso reformular, reorientar percursos profissionais, conjugar interesses que ao longo da vida dos próprios indivíduos vão substantivamente sendo alterados, e só a lógica das aprendizagens que são flexíveis, que se moldam rapidamente, com formações orientadas, pode dar resposta a essas formas novas de estar na sociedade. Portanto, acreditamos que a aprendizagem ao longo da vida será um eixo fundamental da educação do futuro. A quarta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais realizou-se na sede da Universidade Aberta, em Lisboa. Luís Eduardo de Oliveira, professor titular da Universidade Federal de Sergipe e editor da revista de Estudos de Cultura, foi o orador principal com o tema A Anti-Globalização, as globalizações esquecidas e as identidades culturais. O comentário crítico ficou a cargo de Pedro Segonho, doutorando de Estudos Globais e deputado da Assembleia da República. O Seminário Internacional de Estudos Globais é organizado mensalmente pela Universidade Aberta através da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização, conjuntamente com outras parcerias. Competências digitais na educação à distância foi o tema da conferência que se realizou na Universidade Aberta em Lisboa. A conferência contou com a participação de especialistas de ensino à distância: João Matar, da Associação Brasileira de Educação à Distância, Cássio Santos, doutorando em Tecnologia de Informação na Universidade de Lisboa, e Gleice Assunção da Silva, doutoranda em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. O evento foi organizado pelo Laboratório de Educação à Distância e e-Learning. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou no Play da RTP em rtp.pt. Por uma Universidade Aberta, contribuímos para o conhecimento numa aprendizagem partilhada e constante. E assim, aproximamos mundos deste nosso mundo. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.